Olá! Encerrado o período pascal, que se iniciou com a chegada de Jesus em Jerusalém e foi concluído com a sua ressurreição, vamos lembrar algo que Jesus falou. Eu vim pedir a misericórdia e não o sacrifício. Mas o que isso tem a ver com o que nós vamos tratar dízimos e impostos? Muita coisa. É sobre isso que a gente vai falar. Em novembro de 2025, a cantora e polêmica Anitta, entrevistada sobre o que ela pensava da taxação dos super ricos, afirmou que era favorável sim à taxação se isso se revertesse em políticas para a sociedade, para a população. Em fevereiro de 2026, a participante do Big Brother Brasil 2026, Ana Paula Renault, também afirmou que ela paga impostos para políticas públicas. Vamos então ver a origem do dízimo. A origem do dízimo não está no livro de Malaquias, como muitos pensam, mas sim em Gênesis. E não está num ato arbitrário de Deus falando diretamente a Abraão. O dízimo nasce de um ato de gratidão a partir da vitória de Abraão na Batalha dos 9 Reis, que, ao vencer a batalha, Melquisedeque, o rei e sacerdote de Salém, atualmente a Jerusalém, oferece-lhe como um ato de gratidão pão e vinho. Abraão, como reconhecimento à autoridade espiritual do sacerdote e rei, oferece-lhe 10% dos despojos da batalha, de tudo que foi conquistado na batalha. Então, assim, o ato de ofertar o dízimo passou a ser representado como um ato de gratidão, de reconhecimento pela fé de que Deus agiu em favor daquela vitória. E isso passa a ser uma prática dos patriarcas até Jesus. Só que em Jesus, as práticas de sacrifício e entrega dos dízimos tornaram-se desligadas do sentido primeiro que ela teve da gratidão e de reconhecimento, generosidade. Passaram a ser atos mecânicos, repetitivos e arbitrários e impostos com vitórias ou não. O povo tinha que entregar seus dízimos para os sacerdotes e no templo. E é sobre isso que Jesus faz a crítica. O ato de entregar os dízimos já não tinham mais relação com as demandas daqueles que estavam desassistidos pela própria aristocracia judaica. Então, Jesus não nega a necessidade do dízimo, mas ele diz que o mais importante é a misericórdia, é o ato de amor na entrega do dízimo como um ato que deve ser revertido em benefício de todos. Com a fundação da sua igreja em Pedro, a igreja passa a ser o corpo físico de Cristo após a sua ressurreição. E por isso, a igreja, para ser sustentada, precisa que os membros a financiem, a sustentem, porque o corpo físico precisa ser nutrido, ele precisa ser alimentado para que ele tenha a força e a unção de receber pelo Espírito Santo os ministérios pelos quais Jesus deixou como
herança. Portanto, o dízimo, ele é lícito e legítimo, porque o objetivo é nutrir o corpo nutrir o espírito nutrir o corpo e dar poder ao corpo para fazer as coisas que Jesus fez e fazer coisas ainda maiores. Mas e o imposto? O imposto tem algumas similaridades com o dízimo, porque ele é um ato central de governo, de Estado, de recolhimento financeiro para poder reverter aquilo em benefício da sociedade, da população, em serviços públicos, saúde, educação, infraestrutura, segurança. Portanto, não se pode pensar numa sociedade desenvolvida sem que os impostos sejam utilizados e revertidos em benefício da sociedade. Esse é o outro ponto. Semana passada, uma reportagem do jornal Estadão apontou que uma deputada do Solidariedade, uma deputada estadual do Solidariedade, Sara Pôncio, tem uma dívida de impostos junto à União de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso precisa ser uma sinalização da deturpação daquilo que a igreja tem que ser como estrutura e autoridade espiritual e o Estado. A igreja, quanto mais forte ela é por ser sustentada pelos seus membros pela fé, mais potência ela tem para agir em nome do Espírito Santo e realizar as obras de Jesus na terra. O Estado precisa ser uma estrutura em benefício do conjunto da sociedade. Uma vez que a igreja torna-se uma espécie de apêndice do Estado, ela perde o poder de falar e agir pelo poder do Espírito Santo. Ela precisa se submeter aos interesses humanos de poder e dinheiro concernentes ao Estado. E é por isso que essa simbiose é perigosa e não é o que está na fundação da igreja de Jesus e a igreja primitiva. A igreja forte precisa ser nutrida pelos seus membros. Se ela tem fusão com o Estado, ela passa a ser submetida às vontades do Estado. Essa deputada estadual, os pais são empresários e pastores do ramo, são empresários do ramo de tabaco, o que contraria os próprios princípios do Evangelho. Isso é só para dar um panorama de que esse ano temos eleições, precisamos saber escolher pessoas que tenham integridade no uso tanto dos recursos públicos, que tem que ser em benefício da sociedade. O Estado não pode estar a serviço de um grupo específico, como também daqueles que falam em nome da igreja, em nome de Jesus. E, no final das contas, se submetem aos interesses do Estado. Temos que ter sabedoria para fazer esse discernimento e escolher as pessoas certas que vão nos representar no parlamento, principalmente aquelas que usam a Bíblia e o nome de Jesus. Pensa nisso.